Aldevan. Diga amém, glória a Deus, Deus é bom. João 3,16, irmãos, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Deus, essa é a tua palavra. Pedimos ao teu Espírito Santo que no poder do nome de Jesus Cristo fale com cada um de nós, o que nós precisamos aprender nessa noite. Nos dá a porção que o Senhor preparou para a tua igreja, em nome e no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu quero estudar com os irmãos hoje a última semana que antecedeu a crucificação de Jesus. Porque é bem interessante quando você pesquisa sobre essa última semana, a última semana de Jesus antes da crucificação, porque algumas pessoas dão nome. Alguns falam Semana Santa, outros falam Semana da Paixão. Quando vão fazer algum evento, dizem o Alto da Paixão. E são nomes interessantes. Algumas pessoas batem de frente, acham que é muito forte, é muito pesado para usar em dias de semana, mas uma coisa só me alegra nisso tudo: é nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O nome, para mim, ele não importa muito. Que nome vão dar? Se é a última semana antes da crucificação, se é a semana da paixão, se o alto da paixão, se é a semana santa. Para mim, o que importa é a lembrança. Porque Jesus disse que até que ele venha, nós temos que nos lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu quero, de forma bem rápida, só para os irmãos saberem, os estudiosos, eles não chegam em um consenso de uma data exata, nem muito menos de um dia exato. Alguns estudiosos dizem assim: olha, foi na quarta-feira que ele foi crucificado, porque eles querem contar os dias consecutivos, tipo, eles querem contar quinta, sexta, sábado, com a ressurreição no domingo. Aí tem outros que dizem assim: foi na quinta-feira, que eles já querem contar quinta, sexta e sábado, ressurreição no domingo. E outros contam dizendo que foi na sexta-feira, porque sexta-feira já conta como um dia. Sexta, passou o sábado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas, irmãos, a data exata, para mim também não é importante. Importante é o sacrifício. Importante é o que ele fez. O que ele fez é que não pode ser esquecido. O que ele fez é que precisa ser lembrado. É o que Jesus fez, é que precisa ser lembrado. Se nós pegarmos como base, seja quarta, seja quinta ou seja sexta, não vai mudar. Não vai mudar o que ele fez. Mas eu quero começar aprendendo com os irmãos nessa noite, voltando, sabe para que dia? Para o domingo que antecedeu o domingo de Páscoa. O último domingo daquele período. A Bíblia fala que é o período em que Jesus ele vai entrar em Jerusalém de maneira triunfal. Por que de maneira triunfal? Porque ele vai entrar naquela cidade montado no jumentinho. E é bem interessante porque a história vai dizer assim: os profetas vão falar lá atrás, o profeta Zacarias, ele vai profetizar exatamente sobre esses acontecimentos. Ele falou sobre um rei justo, humilde, que traria salvação e que viria montado em um jumento. Está lá em Zacarias 9:9. Diz assim: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Está montado no jumento, no jumentinho, filho de uma jumenta. Até aqui. Eles criam tanto nessa profecia. Eles esperavam tanto esse momento, que quando Jesus ele manda os discípulos irem a um lugar e diz: lá está ele, lá tem uma jumenta e tem um jumentinho. Diz a ele que está pegando emprestado e que depois vai devolver. Automaticamente aquele homem disponibiliza. Ele não pergunta por quê, ele não pergunta para quem, ele não faz questionamento, ele simplesmente libera.
E eles levam, e Jesus monta naquele jumentinho e ele começa a entrar em Jerusalém. Para quem não sabe, ele entra por uma porta que depois desse acontecimento, algum tempo depois, as pessoas pegaram e fecharam aquela porta. Justamente porque a profecia diz que quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai entrar pela mesma porta. Ele vai entrar pela mesma porta. Irmãos, às vezes eu fico olhando, porque quem fechou foram árabes daquele período, foram pessoas daquele período que dominaram a região de Jerusalém naquele período, e eles fecharam, justamente dizendo, se a porta estiver fechada, ele não entra. Tipo assim, se estiver fechada, ele não volta. Porque na cabeça deles, aquela porta fechada empataria de Jesus chegar novamente. Mas eles foram mais além. Olha o que eles fizeram. Lá naquela região, cemitério para eles é algo assim que as pessoas não podem estar transitando. Alguns não vão em cemitério, não passam em cemitério, outros vêm como solo sagrado, que precisa ser respeitado por todos. Logo, as pessoas não transitam naquela região. Eles ainda creem muito que quem toca no morto, se torna impuro. Então eles não vão naquele local. O que é que eles fizeram? Botaram um cemitério na parte de trás, no acesso que dá a essas portas. Como se essas coisas pudessem impedir de Jesus passar, de Jesus entrar. Então, a gente olha para esse momento, mas voltemos para cá, porque Jesus está entrando naquela cidade, na cidade de Jerusalém. E quando ele entra, o povo começa a se lembrar justamente da profecia de Zacarias. E eles começam a cantar um salmo messiânico, o Salmo 118, versículos 25 e 26. Essa é a canção do povo naquele dia. O Salmo 118, 25 e 26 diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós o abençoamos. Nós conhecemos de uma outra maneira. Mateus vai traduzir essa fala para nós, dizendo que eles cantam: Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. Tem até um louvor, eu até falava com a Bob, perguntava às irmãs se elas conhecem para cantarmos no domingo. Mas, irmãos, ele entra ali, o povo tinha tanta certeza e convicção que era o cumprimento da profecia, que eles começam a declarar que ele é o rei. Porque o profeta Zacarias disse que o rei entraria montado no jumentinho, filho de uma jumenta. E sabe o que acontece naquele dia? Se cumpre a profecia de Isaías. Irmãos, a Bíblia ela é extraordinária, porque tudo que ela disse que ia acontecer, ou já aconteceu, ou está acontecendo, e ainda tem muitas coisas para acontecerem. Deus não volta atrás na palavra dele, está se cumprindo. O que aconteceu nos dias de Jesus? Jesus entra por aquelas portas, é ali, e o povo começa a tirar as suas roupas, pegar as suas capas, os seus mantos, eles começam a jogar no chão, e eles começam a cortar galhas de árvore, eles começam a botar folhas no meio do caminho, e eles começam a declarar: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A promessa foi cumprida naquele dia. Mas a Bíblia diz que depois da entrada triunfada, a multidão clamava exatamente as frases do versículo 25 e 26 do Salmo 118. E Jesus volta para uma cidadezinha chamada Betânia. Relembrando os irmãos o que é Betânia. A cidade onde moravam os amigos de Jesus. Lázaro, Marta e Maria. A gente até pode afirmar que Jesus estaria hospedado ali na casa desses amigos. Porque era um lugar que ele, como diz, casa de amigos a gente vai, casa de amigos a gente se hospeda. E Jesus disse que, a Bíblia diz que Jesus vai até Betânia, volta para Betânia, ou seja, ele já estava lá, foi em Jerusalém, bem pertinho, depois volta para Betânia, deixando e saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou, é o que diz Mateus 21, 17. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. É o que diz Marcos 11, 11.
O evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos registram que após a entrada de Jesus em Jerusalém, ele volta para Betânia. Está ali, do lado, bem pertinho. Isso é o domingo. O acontecimento do domingo é justamente esse momento em que algumas religiões comemoram ainda hoje como sendo o domingo de Ramos. Alguns usam esse termo, mas a Bíblia fala que eles cortaram galhos de árvore, não fala exatamente de que tipo. Subentende-se que pela quantidade de palmeiras, de tâmaras que tinha naquela região, poderiam ser galhos de palmeiras, de tâmaras desse tipo. Mas só subentende. A Bíblia fala que cortavam galhos de árvores, plantas, e colocavam ali no caminho. Segunda-feira, domingo para segunda, Jesus volta para Betânia e pernoite ali naquele lugar. Vem então agora a segunda-feira. Jesus faz uma vistoria num pé de figueira para ver se aquela figueira tinha fruto. Porque eu sou tão curioso com essa história da figueira. Na minha última ida a Israel, eu saía procurando pé de figueira. O primeiro lugar que eu fui, aí tinha uns pés de figueira bem pequenininho, parecia ser enxertado. E aí eu fui perguntar ao guia, eu digo, me explica sobre esses pés de figueira. Aí ele diz, vem aqui, deixa eu te mostrar. Observa que mesmo ele pequenininho, você vai ver aí 2, 3 folhas, e você já pode ver alguns frutos. Porque a figueira, ele não produz a folha sem antes produzir o fruto. Então entende-se que se você olha para uma figueira e você vê folha nela, pode ir lá que ela tem fruto. Mas a Bíblia fala que Jesus olha para uma figueira cheia de folhas. E quando ele chega debaixo dela, só tem folhas. Só tem folhas. E o que é que Jesus disse para aquela figueira? A Bíblia diz que ele vai amaldiçoar aquela figueira. A gente começa a entender, irmãos, algumas, trazer para a realidade algumas coisas muito importantes. Porque Jesus ele vai nos dar uma aula ali com relação àquela figueira. A primeira aula que ele nos dá ali, naquele momento daquela figueira, é justamente quem vive de aparência, aparentando ser o que não é. Aquela figueira aparentava ter fruto, mas não tinha. Cuidado quem vive de aparência. Novamente, Jesus está mostrando para nós que não dá para enganar ele, irmãos. Não dá para enganar Jesus. O que aquela figueira estava era enganando as pessoas. Mas não apenas Jesus, mas tem muita gente enganando umas às outras. E Jesus está mostrando que, esse tipo de comportamento é digno de maldição. É isso que ele está mostrando, porque ele foi procurar fruto. E tem muita gente achando que o fruto que Jesus vai procurar, quem sabe a goiaba que você planta no quintal, a mangueira que você tem lá no seu quintal, um pé de jaca. Tem muita gente achando que, quando ele chegar, eu corro lá, eu tiro uma fruta dessa e entrego para ele. Irmãos, até essa fruta só dá na estação própria. Tem muitas frutas que tem o tempo certo de dar. Umbu. Vou chupar um umbu em junho, será que eu acho? Não acho, irmãos, porque ele tem o tempo certo. Você começa a entender que como funcionam as coisas no reino de Deus. Não tem como você burlar o reino de Deus. Jesus estava mostrando para a gente, irmãos, que quando ele chegar, não basta você mostrar uma aparência daquilo que você não é. Ele vai procurar a essência. O que ele está mostrando para nós, irmãos, é que ele vai buscar os frutos. E não é a goiaba que você tem, não é a fruta que você tem, não. Ele vai buscar, sabe que fruto? Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. É esse fruto que ele vai buscar. E a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é, primeiro fruto, amor. Como é que está o seu amor para com seus irmãos? Jesus disse que amar quem lhe ama é muito fácil. Ele disse, ame quem lhe odeia. É fácil amar quem lhe odeia? Não, irmão.
Não, mas esse é o desafio de Jesus, sabe por quê? Porque ele não está preocupado quem é a pessoa que você vai amar. Ele está dizendo assim, se você tem o fruto do amor, você não escolhe, você ama. Não é diferente, irmãos? É muito diferente. É muito diferente. O segundo fruto que ele mostra para nós aqui, o fruto da alegria. Tem gente que, sabe, só sorri na igreja. E eu fico pensando, meu Deus, e como é a vida lá fora? Porque se tem um fruto que é o fruto da alegria, a Bíblia chega a dizer para nós, sabe o que, irmãos? Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem. Porque não depende da situação que você está passando, depende do fruto que você produz. E você tem que produzir os frutos do Espírito. Terceiro fruto, a paz. Tem gente que é bom em criar problema onde chega. Lá e vem o briguento. Lá e vem a barraqueira. Lá e vem, meu Deus do céu. Olha, atende logo esse povo que ninguém aguenta mais. Vai começar a brigar com todo mundo. Tem gente, irmãos, que é malquista onde chega, porque não tem paz. Se não tem paz, irmãos, não tem fruto do Espírito. Não tem fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade são frutos do Espírito. E nós temos que ter essas marcas se nós somos habitados por Ele. Irmãos, quem é habitado pelo Espírito Santo tem que ter fruto, mansidão. Pensa numa qualidade de mansidão, irmão. Ser manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Aí vem um fruto que eu acho muito interessante. Talvez o maior desafio para a nossa geração seja esse fruto. Domínio próprio. Quando você quer falar, e você tem razão para falar, e o Espírito Santo diz, epa, cala a boca. Aí você diz assim, mas eu tenho razão. Mas se você falar, não vai ter paz. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. A Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Contra os frutos do Espírito não há lei. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, quando ele amaldiçoa aquela figueira, não tente enganá-lo, como você muitas vezes engana as pessoas. Você não consegue enganar Jesus como você engana as pessoas, porque ele vai lá e ele vai olhar e ele vai procurar o fruto. E se ele não encontrar, ele já está dizendo que tem preparado para aqueles que enganam as pessoas e querem enganar Deus. Já existe uma palavra de maldição lançada naquele dia. Jesus amaldiçoou a figueira, está lá em Mateus 21, de 18 a 22, Marcos 11, 12 a 25. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, a Bíblia diz algo interessante. Jesus teve fome. Ser humano teve fome. Ele viu a figueira e foi procurar nela algum fruto, porém não encontrou. Sabe o que me lembra, irmãos, também? Tem gente que diz assim, fulano é crente. E a pessoa está com fome de Deus. Vou lá falar com ele. Fulano é crente, eu vou lá para ele orar por mim. Está com fome, querendo uma palavra, querendo uma oração, querendo um incentivo. E quando chega lá, não encontra, não tem. Engano. Está tentando enganar as pessoas, está enganando as pessoas e tentando enganar a Deus. Cuidado, irmãos, que tem muita gente com fome, buscando em você que se diz ser crente, o alimento do céu. O alimento espiritual. O que Jesus está mostrando para nós não vale a pena ter uma vida de engano. Nós temos que ter uma vida de santidade. Não vale a pena ter uma vida de aparência. Nós temos que produzir frutos do Espírito. A Bíblia fala que Jesus vai para o templo. Fazer o quê? Purificar o templo. Jesus retornou a Jerusalém e agora ele vai confrontar. Sabe quem? Os saduceus. Os fariseus, porque aqueles homens, embora tivessem ali no templo, enganando as pessoas, vendendo por preço que não condizia, eles não estavam fazendo, irmãos, simplesmente porque eles queriam
Tinha ali romanos lucrando, tinha saduceus lucrando e tinha fariseus lucrando. E Jesus entra ali, ele faz um chicote. E ele começa a jogar aquelas bancas, e ele começa, sabe, quebrar tudo e bater naquele povo. Acho que é um momento que você diz, mas Jesus não disse que tinha que ter domínio próprio. Irmão, mas tem momento que você vê o povo profanando a casa de Deus, que você perde a paciência. Aí você lembra do que diz a palavra de Deus, que a vara é para as costas do tolo. Aquele que tenta enganar todo mundo até que chega alguém que ele não consegue enganar. Jesus expulsou os mercadores que praticavam comércio dentro da igreja, dentro do templo. Sabe o que é que mostra para nós, irmãos? Aquelas pessoas que querem viver enganando a fé alheia. Pessoas que querem tirar proveito da fé alheia. Tem muita gente hoje tirando proveito da fé alheia. Está cheio de gente, irmão, nós somos um povo que tem fé. Pensa um povo que tem fé, somos nós temos muita fé, a ponto de muitas vezes muita gente direcionar a fé para a direção errada, para o caminho errado, adorando falsos deuses. Significa que tem fé, elas só não aprenderam a colocar a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira, como disse João 3,16. João 3,16. A Bíblia fala que depois dele expulsar aqueles cambistas, ele sai da cidade. O Evangelho de Marcos relata que já sendo tarde, Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Muito provavelmente tenha voltado para onde? Betânia. Porque ele estava ali do lado. Porque no dia seguinte eles viram a mesma figueira que havia sido amaldiçoada e ela estava seca. Seca. Irmãos, isso é muito sério. Porque quem tenta enganar a Deus, seca. Quem tenta enganar a Deus, seca. Seca, irmão. E aí às vezes fica assim, porque eu não consigo ouvir Deus. Aí vem para a igreja muitas vezes e critica, porque essa música é feia, porque esse pastor não prega direito, porque aquele irmão olha assim, assado. Não, irmão, está seco. Vai para Deus, pede perdão. Pede para Ele te abençoar novamente com a bênção, sabe, da frutificação, para frutificar. Novamente voltar a dar fruto. Pede para o Espírito Santo habitar em você, para você produzir os frutos do Espírito. E para de enganar as pessoas, para de enganar, sabe, de tirar proveito da fé alheia. Para de enganar o povo de Deus, para de enganar aqueles que têm fé e começa a andar conforme o que diz a palavra de Deus e não tirando proveito. Como os saduceus faziam, fariseus faziam, romanos faziam nos dias de Jesus. Terça-feira da semana da paixão, a Bíblia fala que Jesus ensina que vai entrar no céu pecadores arrependidos. Ó, irmão, Jesus está dizendo que vai entrar no céu pecadores, e sabe o que é que ele vai dizer depois? E não religiosos enganadores. Novamente Jesus está falando com o povo. Vai entrar no céu pecador que se arrepende e vai ficar de fora do céu religioso enganador. Aqueles que têm enganado a muitos. Vai entrar no céu quem faz a vontade de Deus, mesmo quando a sua vontade pessoal lhe faz dizer outras palavras. Falei aqui. Quando você prefere ter paz do que ter razão. Quando você entende que é melhor ficar calado do que lançar uma palavra que vai machucar. Uma palavra que vai ferir. Uma palavra que vai marcar outra pessoa. Uma palavra que muitas vezes vai destruir relacionamentos. Palavras, irmão. São palavras que são ditas. E eu vou dizer, essa semana eu estava falando com os irmãos algo interessante. Eu disse, olha, sabe qual é a palavra que machuca mais? Não é do desconhecido, não. É daquele que está perto. É daquele que você ama, é daquele que você admira, é daquele que você confia, é daquele que anda com você. São essas pessoas que lançam palavras que machucam, que ferem. A Bíblia diz que Jesus ensina no templo e discute, sabe com quem? Com os religiosos. Eu acho impressionante como aquele povo, eles, sabe, tinham inveja de Jesus. Porque eles viam Jesus fazer aquilo que eles não conseguiam. Imagina, eles eram as autoridades, eles tinham, sabe,
o sacerdócio, eles tinham ali as vestimentas, eles tinham os títulos, mas eles não faziam milagres, eles não curavam ninguém, eles não sabe, nunca mandou ninguém levantar de uma maca, não mandou ninguém, sabe, se levantar, quem sabe ali de uma paralisação. Aqueles homens não faziam isso. E para quem achava que só Jesus fazia, nós vamos ver os seus discípulos entrando no templo, na porta formosa, olhando para aquele homem ali na porta, dizendo: levanta e anda. Em nome de quem? De Jesus Nazareno. Jesus começou a ensinar. Então os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele para confrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. Porque tem gente que quando vê você falando de Deus, elas não estão ali pertinho de você para aprender, não. Tem gente que vão para perto de você para lhe confrontar, para lhe fazer pergunta, para lhe desafiar, para lhe chamar para uma competição. O reino de Deus, irmãos, nunca foi para quem compete. O reino de Deus é tomado à força, é quando você tem coragem de crescer na graça e no conhecimento, é quando você dedica tempo na leitura da palavra, na oração, na busca por intimidade com Deus. E aí você vai ver muita gente que tem o título, muita gente aí que tem a fama, mas não tem a unção. Mas não tem a unção. Tem muitas igrejas por aí, para você pregar tem que estar de terno, tem que estar de gravata. E aí eu acho interessante, alguns botando as brincadeiras, gritando: prega paletó, prega gravata. Esses dias confrontaram uma cantora dizendo que a unção dela estava no cabelo. E a mulher tirou um mega ré, o cabelo curtinho. E eu dei risada porque ela fez a mesma coisa. Prega cabelo. Prega cabelo. A unção está em você. A unção está no servo de Deus. A unção está em quem busca. A unção está em quem sabe, se humilha nos pés do Senhor. Quem diz: Pai, eu preciso da tua graça. É para quem tem coragem. Não é para medrosos não, irmãos. Eles vão lá para confrontar Jesus acerca dos últimos acontecimentos. Eles queriam achar algum motivo para prendê-lo, porque eles eram as autoridades daquela época. Mas eles não acham. Eles não acham nada. E Jesus vai contar a eles, sabe o quê? Parábola. Parábola dos 2 filhos. Parábola dos lavradores maus. Sabe? Vai contar para ele a parábola das bodas dos filhos, do filho do rei. E ainda assim eles não aprendem. Sabe por que eles não aprenderam aquelas parábolas? Porque eles não eram do Espírito, eles não eram espirituais. Eles tinham títulos de sacerdote, mas eram homens carnais, materialistas. Queriam tirar proveito dos outros, não queriam entender o que Jesus estava ensinando. Jesus vai contar para eles a oferta da viúva pobre, que enquanto os outros estavam dando aquilo que sobrava, ela deu tudo que tinha. O Evangelho de Marcos e Lucas registram essa conhecida passagem bíblica da viuvinha, aquela mulher pobre. Jesus vai ensinar sermões escatológicos daqueles homens. Esse foi um momento muito importante. Nessa ocasião Jesus falou sobre a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem. Jesus ensinou sobre o que eles perguntaram, mas eles não entenderam. Não entenderam, irmão. Sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus, ele ensinou naqueles dias e eles não entenderam. Eles não entenderam. Esse discurso é conhecido como o sermão escatológico de Jesus Cristo. Fariseus, saduceus, religiosos que não entenderam nada. Cuidado, irmão. Quarta-feira da Semana da Paixão. O plano para matar Jesus é traçado por aqueles homens, por aqueles religiosos. Jesus avisou os seus discípulos que em 2 dias ele seria entregue para ser crucificado. Irmão, Jesus já sabia o que ele tinha que fazer e como ele ia fazer. Jesus já sabia que ele ia ser morto e como ele ia ser morto. Ele já sabia. E ele vai e começa a contar aos seus discípulos.
Mas às vezes, irmãos, as pessoas, mesmo sendo servas do Senhor, se elas estiverem distraídas, elas não entenderão. Por que a Bíblia alerta? Para estarmos com atenção, prestando atenção o que o Espírito diz à igreja. Porque discípulo também se distrai. Porque servo de Deus também se distrai. O mesmo texto nos informa que os príncipes, os sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo já estavam se reunindo para planejar a prisão e a morte de Jesus Cristo. Estavam reunidos. Mas a Bíblia diz que Jesus novamente volta para Betânia. Na ocasião, a mulher com um vaso de alabastro, portando um unguento de grande valor, derrama sobre a cabeça de Jesus Cristo. E aqui eu gosto de olhar para essa ação dessa mulher. Porque tem muita gente que está na casa do Senhor, mas não tem visão espiritual. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas não tem visão de reino. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas está olhando para as coisas do mundo, não está olhando para as coisas do alto. Tem muita gente ainda que está achando que tudo que ele tem, tudo que ele sabe que ele recebe é fruto do seu trabalho, é fruto da sua mão. A Bíblia diz que não, irmão. A Bíblia diz que tudo que nos é dado vem do alto, vem de Deus, para que a gente não tenha dúvida, nem sombra de dúvida de quem tem nos abençoado. A Bíblia diz que é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Mas tinha um discípulo de Jesus, que quando vê aquela mulher derramar aquele unguento puro, nardo puro, muito dinheiro valia naqueles dias. A primeira ação dele, as falas dele poderia ter sido vendido e o dinheiro ter dado aos pobres. Jesus diz: Judas, sempre existirão os pobres. Mas Jesus, diante dessa mulher, para ela honrar como ela honrou, não. Onde for pregado o evangelho, a história dessa mulher será contada. E nós estamos contando hoje, porque Jesus disse naquele dia que seria contado. 2000 anos depois, estamos nós aqui contando, nos lembrando. O próprio Jesus relacionou tudo à mulher como uma preparação do seu corpo para o sepultamento. Não para por aí. Quarta-feira, conspiração contra Jesus. Na quarta-feira, Judas Iscariote foi procurar os príncipes dos sacerdotes. Nós conhecemos um pouco da história. E a Bíblia fala que ele vai lá. Jesus era tão simples, irmãos, que ele parecia um do povo. Jesus era tão simples que quando ele entrava no meio da multidão, ninguém sabia mais quem era ele. Jesus era tão simples que quando ele se misturava, as pessoas não distinguiam mais quem é Jesus naquela multidão. Já não sabiam mais, porque ele não estava aqui para se aparecer, ele não estava aqui para se amostrar, ele estava aqui para cumprir, uma ordem do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Ele estava aqui com uma missão. Ele estava aqui para corrigir o que Adão errou lá no Jardim do Éden. É por isso que Paulo diz que Jesus ele é o segundo Adão, aquele que não pecou, aquele que não errou, aquele que obedeceu até a morte, morte de cruz. Judas Iscariote foi procurar os príncipes sacerdotes com finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus, porque as pessoas não sabiam distinguir quem era ele. E aí Judas vai lá conspirar e vai dar um sinal para vocês prenderem Jesus, aquele a quem eu beijar. E ele vai trair Jesus com um beijo. Ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Chega quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa. Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa. Ele indicou o conteúdo que serviriam para a ocasião. Quando já estavam sentados a comer, falou aos 12 discípulos que o traidor estava com ele à mesa. Irmãos, imagina a cena. É a última ceia, a ceia do Senhor. Ele está ali celebrando. E na sequência dos eventos Jesus realizou e deu instrução sobre a ceia. A partir dali a ceia do Senhor deveria ser observado no lugar da Páscoa. A Páscoa
O sacrifício que começa no Egito, a Páscoa. Aquela Páscoa que Deus mandou eles imolar, matar, sacrificar um cordeiro. E que aquele sangue seria colocado nos umbrais da porta. Porque naquele dia, o anjo da morte, ele entraria no Egito. Ele mataria os primogênitos daquela região, daquela localidade. Com uma exceção, a casa que tivesse marcado com o sangue do cordeiro que foi sacrificado. Ou seja, naquele dia, Deus ensinou a ele através de Moisés que um cordeiro precisava morrer para que os primogênitos daquela casa vivessem. E eles viveram. E o Egito teve que experimentar a morte de todos os primogênitos naquele dia. A 10ª praga desceu sobre o Egito. Novamente, irmão, chegou na nossa era e novamente o cordeiro teve que morrer. E agora foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai conversar com Pedro. Jesus avisou que diante de todos os fatos da sua prisão, o apóstolo Pedro iria negá-lo. Eu acho interessante, irmão, porque ele não fala apenas que ele ia negá-lo. Ele vai contar muitas coisas. Vai dizer que o diabo queria se andar com ele. E ele diz: eu não deixei. O diabo queria colocar você numa peneira. Eu não deixei. Às vezes eu fico imaginando essa fala. Quantas vezes o diabo quer colocar eu, você, nós numa peneira. E ele diz: não, você não toca, é meu. É meu escolhido, aquele que o Pai me dá. Vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele está dizendo todos os dias. Jesus consola os discípulos. Jesus consolou seus discípulos que estavam abatidos. Jesus ora a favor dos discípulos lá em João 17. Mas não apenas em favor dos discípulos. Naquele dia, irmãos, naquela quinta-feira, Jesus está orando por você. João 17 da quinta-feira é Jesus orando por você, porque ele diz: Pai, eu não oro apenas por esses que me destes, mas por aqueles que vão crer no meu nome. Ele está orando por você naquele dia, naquela quinta-feira que antecedeu a sua crucificação. Ele está dizendo: Pai, a mesma glória que me deste está lá na Igreja Batista Nova Sião de Quissé. A cada irmão que crê em mim, que eles recebam da mesma glória. Jesus vai lá no jardim do Getsemane. E ele vai começar a chamar os seus discípulos, dizendo assim: venham orar comigo. Orem comigo. E os discípulos dormem. Orem comigo. Depois da ceia, os discípulos dormem. E ele diz: nem por uma hora vocês conseguem orar. Nem por uma hora, nem no momento crucial, nem quando eu estou dizendo a vocês que eu vou para a cruz, que eu vou ser crucificado, vocês não conseguem orar comigo. E Jesus vai fazer uma oração forte. Uma oração, irmãos, que ele vai chorar lágrimas de sangue. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que era que ele estava dizendo? Eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Alguém tem que pagar o preço pela humanidade, eu vou pagar. Alguém tem que sangrar por eles, eu vou sangrar. Alguém tem que carregar a cruz deles, eu vou carregar. Alguém que tem que receber a chicotada, eu vou receber. Alguém tem que receber a coroa de espinho, ela é minha. Eu vou tirar da cabeça deles, eu vou colocar na minha. Eu vou no lugar deles. Sabe o que a Bíblia diz hoje? A cédula que tinha contra você, Jesus pagou. Sabe o que é que Paulo diz? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Naquela noite Jesus é preso. Naquela noite Jesus é preso. Judas traz, Jesus sabe. Aqueles soldados prendem Jesus e ele é levado ao Sinédrio. E eu acho interessante porque o Sinédrio começa agora a buscar uma acusação plausível. Eles começam a mentir, eles começam a inventar, eles começam a falsificar provas para condenar um inocente. Irmãos, não é à toa que a gente vê tantas coisas erradas ainda hoje.
Não é à toa que a gente ainda vê tantas coisas erradas ainda hoje, falsas acusações ainda hoje, porque nos dias de Jesus não foi diferente. Naquela quinta-feira tanta coisa aconteceu. Jesus é preso, Judas traz, Jesus é preso, Pedro nega, tudo naquele dia. O homem que não conseguiu orar por uma hora conseguiu negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. É assim, irmão. Foi dessa maneira. Chega a sexta-feira da paixão, chega o julgamento de Jesus. Depois que Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, na mesma ocasião a multidão incitava pelos sacerdotes, pelos fariseus, saduceus daquela época. E eles vão usar uma frase que até hoje ecoa na história, porque Pilatos vai dizer para eles o seguinte: eu não acho nenhuma acusação contra Jesus, ele é inocente. Duas coisas me chamam a atenção naquele dia. Primeiro, o povo vai dizer bem assim, que a maldição sobre a morte dele recai sobre nós. O Império Romano se acabou, Israel vive em guerra ainda. A Bíblia lançou uma profecia, sabe? Aqueles que oram pela paz de Jerusalém, prosperem todos aqueles que orem pela paz de Jerusalém. É como se o salmista tivesse, sabe, já profetizando lá atrás, que Israel, Jerusalém vai precisar de muita oração, oração de paz, e aqueles que orarem serão prósperos. Mas o segundo grito da multidão é ainda mais terrível, porque eles vão gritar naquele dia: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus Cristo. Eles vão dizer bem alto: soltem Barrabás. Ele não fala uma vez não, eles vão ficar repetindo o tempo todo. É por isso que eu digo para você: não confie na voz das pessoas. A voz do povo nunca foi a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é inconfundível. A voz de Deus é real, porque Deus fala. Aí a Bíblia diz assim: a sua voz é como o som de muitas águas. Nenhuma outra voz vai ser tão forte para você como a voz de Deus. Nenhuma outra voz vai falar tanto ao seu coração como a voz de Deus. Jesus é crucificado. Ele fica naquela cruz das 9 até as 15 horas. No lugar chamado Calvário, Gólgota, na beira da estrada, para que todo mundo que passasse ali pudesse ver. Mas ele não é apenas crucificado, ele é escarnecido, ele é humilhado. É ele levando sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías diz isso, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Irmãos, eu estava estudando hoje esse texto, e eu falando com o Espírito Santo, eu dizendo: Espírito Santo, eu quero entender mais. Ele disse: você quer entender o quê? Que Jesus, ele sangrou por todos os membros, por você. Porque colocaram a coroa de espinho, quando o espinho furou, o sangue saiu. Você quer entender o quê? Que bateram nele com um chicote que tinha osso e ferro, que quando batia nas costas dele arrancava couro e arrancava sangue. Você quer entender o quê? Que das mãos dele saíram sangue. Olha para a mão de Cristo, a dele tem o buraco do cravo, da dele sai o sangue. Olha para a tua, não tem buraco, não sai o sangue, porque ele não permitiu. Olha para os teus pés, não tem marca de furo, na dele tem. Olha para o lado dele, foi furado com a lança, no teu não, porque ele não deixou. Você não suportaria, ele aguentou por você, por mim, por você. Apocalipse 1:7 diz: vejam, ele vem com as nuvens no céu, e todo verão, até mesmo aquele que os transpassaram. Todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Até aquele que transpassaram, eles vão ver ele vir. Eles vão ver. Jesus é sepultado no túmulo de José de Arimateia. Seu sepultamento também contou com a participação de um homem chamado Nicodemo, que forneceu especiaria e unguento para o seu corpo. Após a morte de Jesus,
ali na Semana da Paixão, durante todo o sábado, permaneceu no sepulcro. Não, eu entendo diferente, porque a Bíblia diz que ele desceu ao inferno. A Bíblia diz que ele guerreou com a morte. A Bíblia diz que ele vai lá, ele toma a chave do inferno. A Bíblia diz que ele ressuscitou triunfante. A Bíblia diz que houve um terremoto. Eu estava falando com o irmão esses dias, eu disse, olha o que ele faz. Ele abriu o chão, ele desceu, o túmulo estava fechado, mas ele desceu, ele criou uma passagem, ele foi lá lutar por mim, por você, ele guerreou a sua luta, ele venceu, ele ressuscitou. No domingo de manhã, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está à destra do Pai, ele está na casa do Pai. É por isso que João diz, eu vi. E ele tinha duas aparências. Ele parecia um cordeiro morto, mas quando eu olhei de novo, ele já não parecia mais um cordeiro. Agora ele era o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de adoração, aquele que recebe louvor no céu. E estão cantando, dizendo, digno é o cordeiro que foi morto de receber honra, glória e poder, agora e para sempre. Amém.